até que ponto você arriscaria o seu por uma luta coletiva abstrata? Até que ponto esse seu ponto de arriscar o seu não é justamente vindo do fato de você ter acesso a mínimos materiais que te garante a subsistência? O problema é o motoboy que não sabe votar, foi lá e votou no Marçal. O problema é o pobre de direita. Não, o problema é a alienação, irmão. E o que tem de alienação pra mim, também tem de alienação pra eles. A classe média branca de esquerda, ela também é alienada. Ela é tão alienada que ela tá dentro da bolha dela. A prova é, o Boulos só conseguiu o tanto de votos que eles conseguiu nas eleições passadas. Isso não é alienação? Isso não tá dentro de uma bolha? Eles só conseguem dialogar com eles mesmo. Eles não... Isso aí, pra mim, que o Galo tá falando agora, ficou cristalino na fala daquele debate que a gente reagiu há poucos dias da Márcia Tiburi. Preocupada com o que pensa a senhorinha de classe média alta que achou militarizada uma estrutura partidária, que tem problemas, mas tem muito mais problemas por dialogar entre pares e não conseguir penetração nessas áreas que já estão instrumentalizadas, porque a ideologia, ela opera a partir de aparatos de dominação ideológica. Então é a família, é a igreja, é a relação de trabalho, é o veículo de comunicação de massa, é as estruturas de Estado, é tudo que é superestrutural na sociedade, que vai operar a formatação da ideologia, que faz com que se produza isso que a gente chama de pobre de direita. Tá? O grande desafio para a gente, né, enquanto militantes organizados, enquanto organizações de esquerda, é se infiltrar na sociedade a fim de, a partir das contradições que existem no seio da sociedade, encontrar brechas nesses aparatos de dominação ideológica, para também disputar a ideologia com o povo. E nisso nós não estamos conseguindo. Por quê? Porque a gente dialogou e desenvolveu aparatos de diálogo com setores de uma classe média, portanto uma pequena burguesia, moralmente sensível, preocupada com o meio ambiente, preocupada com as lutas anti-opressão, preocupada com a desigualdade, preocupada com a falta de representação política. Porém, um setor da sociedade que, pela diferença de nível de consumo, ocupa diferentes espaços geográficos e diferentes relações políticas na sociedade, onde a esquerda, em grande parte, assenta seus mandatos legislativos, porque é um volume de pessoas capaz de eleger mandatos legislativos, e aí se centra nisso, porque isso retroalimenta esses mandatos, que são importantes, insuficientes, porque nos dá ali 20, 30% no máximo de representatividade, que oferece resistência, mas no máximo isso, não impede nada, resiste por algum tempo. E não se espalha para mais, porque aí não consegue dialogar com o setor mais proletarizado, que está mais ligado às estruturas de poder, que não permitem que haja essa via moral que pauta a decisão dessa esquerda pequeno-burguesa. Então o nosso problema não é dialogar com essa fração pequeno-burguesa moralmente preocupada e que é verdadeira e que é justa. Não, nós precisamos encontrar formas mais aguerridas de disputar a consciência daqueles que estão submetidos a relações políticas mais dramáticas. Seja na mão do pastor corrupto, na mão da criminalidade, na mão da milícia, na mão da facção ligada entre política e determinados setores da burguesia, como, por exemplo, empresários mafiosos, setor de transporte, setor de contrabando e por aí vai. Claro que vai haver a grande política, porque esses pequenos grupos, eles vão se relacionando com outros grupos até chegar nas grandes esferas de poder, onde atua o lobby do grande capital, que é também corrupto. É os grupos que controlam a Faria Lima, é os grupos que estão por trás do desmonte do Estado e a política de privatização. Então o nosso papel é conseguir encontrar mecanismos para disputar essa consciência.
E isso é que é o mais grave no momento. É o que nós temos mais dificuldade no momento. Consegue dialogar outras ideias pra fora, porque pra fora eles são uns arrogantes, chato pra caralho. Esse branco playboy da esquerda, ele tem que entender como é que ele conseguiu ativar essa consciência. Foi do nada? Foi tipo uma luz que abriram na cabeça dele, colocaram dentro e agora ele, entendi. O negócio é ser de esquerda e cuidar do mundo, né? Foi assim? Ou teve toda uma materialidade em volta dele? Ele foi pra faculdade, tinha livros na casa dele, talvez o pai e a mãe dele, ou um tio, ou o bairro dele, ou toda a questão em volta dele ali foi propícia na materialidade para impulsionar ele para essa consciência. Talvez ele tenha que entender que toda a materialidade que não serve... E não é nem só isso, também isso, mas veja, é uma realidade menos pressionada por esses grupos de poder local que estabelecem relações clientelistas. Percebe? O que a gente entende como playboy, que é essa pequena burguesia, embora seja classe trabalhadora, como ela tem um nível de renda e, portanto, consumo melhor, ela está menos diretamente subordinada a práticas clientelistas para garantir a sua subsistência. E, portanto, o discurso político ele é muito mais limitado naquilo que a pessoa tem de horizonte perceptível da sua vida, pelo enquadramento que ela tem que ter a fim de garantir o mínimo. Enquanto que o que a gente chama de playboy, que essa pequena burguesia, não está tão submetida a isso. Então, além de ter acesso a uma faculdade, a livros, a ter, de repente, um pai, uma mãe que já fez uma faculdade, que já tem um pouco mais de espaço para uma consciência moral, isso também colabora. Mas não é só isso. Porque esse ambiente vem junto com um ambiente de menos pressão, de subsistência mesmo. Saca? Então vejam, como é difícil a gente conseguir fazer, porque aí eu dou razão pro Galo. Essa esquerda que aprendeu a manipular essa pequena burguesia, que a gente chama de playboy, ela se tornou extremamente antipática com a classe trabalhadora mais proletarizada. Extremamente antipática, por quê? Porque ela tem uma formação política precária, é uma esquerda baseada em princípios morais, que defende ser de esquerda por assim entender-se enquanto uma pessoa melhor no mundo, e portanto aqueles que não têm essa consciência são piores. É muito ruim isso. E aí você tem essa crítica ao pobre de direita. Por quê? Porque se ele não é melhor que nem você, que é iluminado e que tem essa moral superior, ele é o quê? Ele é pior. Então a culpa é dele que é pior que você. Você está sendo tão estúpido quanto o direitista mais padrão. E não percebe. Você não consegue entender as relações políticas estabelecidas que determinam o voto do pobre. Aí a gente fica preso a análises rasas do tipo, a esquerda não está lá. É lógico que não está lá. Porque a estrutura política capitalista é para que aqueles grupos que sustentam o poder real estejam lá. E o poder real é o poder que visa manter a estrutura capitalista de produção. Se nós estivéssemos lá, não era capitalismo. Se o pobre pudesse ter essa consciência, a partir de uma valoração moral, não precisava de luta, não precisava de organização, não precisava de revolução. Era só sentar com os pobres, vamos reunir os pobres tudo, né? Uma grande praça, nas praças das periferias, e vamos explicar para eles como quem leva a luz. Olha só, gente, olha aqui, eu vim contar uma coisa para vocês, vai mudar a vida de vocês, tá? Me escutem agora, entendam o que eu tô falando, e amanhã botem isso em prática, e aí sejamos nós felizes para sempre. E aí quando isso não acontece, essa pequena burguesia que a esquerda aprendeu a instrumentalizar fica puta. Aí o pobre que não sabe votar, o pobre burro, né? É muito tentador isso. O pobre que não faz a sua parte. Rapaz, o pobre tá fazendo, cara. Porque às vezes votar no Sebastião Melo, que afundou a cidade, ele morando em Porto Alegre, é necessário para ele garantir o lugar que ele trabalha, a paz e o sossego dele. O grupo que está ali o ano inteiro, que tem
uma brecha para os filhos poder ter alguma melhor na sua caminhada, ou a sua esposa, ou o seu pai, ou o troço do bairro, é uma prática clientelista. Lógico que é. Lógico que é. Mas quem é você para dizer para essa pessoa não fazer isso e arriscar, né, uma questão concreta da sua vida material? Muitos dessa esquerda moralmente superior não têm coragem de fazer o que o Glauber fez. O que está acontecendo lá na Câmara? O Arthur Lira começou a receber críticas do Glauber e decidiu calar a boca do Glauber. O Glauber olhou para ele e disse: não vou calar a minha boca. O Lira dobrou a aposta: se tu não calar, eu vou te tirar daqui. O Glauber disse: então vem para cima. O Lira disse: então tô indo. A maior parte, por isso que o Glauber é um dos melhores deputados, faria o quê? Eu não vou perder meu mandato. Eu não vou interferir na vida concreta material, não só minha, da minha família, mas como de todas as pessoas que trabalham no meu gabinete há tantos anos. Eu vou baixar a guarda, por quê? Porque eu ficar aqui gritando não vai mudar muito mesmo, e eu perder o mandato vai mudar muito, pelo menos na vida concreta dessas pessoas que diretamente estão aqui dependendo disso. Mas há uma escolha política do enfrentamento. Poucos têm esse valor, gente. E eu estou dando esse exemplo porque eu quero dar foco nisso, mas isso é na vida cotidiana de todos nós. De todos nós. Você aí que está me ouvindo, até que ponto você arriscaria o seu por uma luta coletiva abstrata? Até que ponto esse seu ponto de arriscar o seu não é justamente vindo do fato de você ter acesso a mínimos materiais que te garante a subsistência? Então você pode julgar o outro? Não, você tem que interferir na vida do outro para diminuir essa dependência, para enfraquecer esse clientelismo. É isso que a gente tem que se organizar.